Quando a gente fala sobre família, surge um turbilhão de emoções, assim, de lembranças, de situações, de questões que já resolveram ou não foram resolvidas. Eu sempre tenho isso no meu coração, assim. E três coisas saltam para mim, sempre aparecem na minha cabeça quando eu falo de família. A primeira coisa é, eu fui criado com padrões, com crenças, com coisas bem estabelecidas, assim, bem definidas. E isso foi desafiado em diversas vezes na minha vida. Talvez você também tenha sido criado assim, com padrões, com questões, com critérios. Eu não estou fazendo julgamento agora de bons ou ruins, só estou falando que eles existem. Padrões, critérios, coisas que a gente colocaram no nosso coração, na nossa mente, a gente aceitou e falou, eu vou viver assim, família funciona assim. Então, quando eu falo de família, isso vem na minha cabeça. Eu sempre tive padrões, critérios, formas, modelos, bem certinhos, bem estabelecidos, que eu sabia que família tem que funcionar assim. Às vezes é porque, nem porque alguém me falou, mas é porque é assim mesmo. Isso vem na minha cabeça quando eu penso em família. Outra coisa que vem no meu coração, com muita emoção para mim, é que esses padrões, essas crenças, isso que eu acreditava que era para ser uma família, foi confrontado, foi impactado de diversas formas, principalmente negativas na minha vida. Meus pais são separados desde quando eu tinha 18 anos, e até isso acontecer, minha família foi muito disfuncional, muito problemática, era muita briga, era muita confusão, apesar de momentos de paz, momentos de tranquilidade, outros momentos foram muito, a maioria do tempo foi muito tenso. E os meus pais, lembra que eu falei das crenças, né, dos padrões que eu tenho na cabeça, os meus pais também foram criados nesses padrões. Então, o discurso era, não, nossa vida é assim. Só que na prática, isso era diferente. E isso não afetava a gente como família. Né? Principalmente crianças, né, que foram criadas nesse ambiente, em que tinha um discurso e a prática era outra. Isso impactou, isso trouxe para mim um monte de questionamento do que era verdade e do que não era. Eu sempre fiquei nisso aí. Tá bom, o que é verdade? O padrão que eu aprendi ou a realidade que eu vejo? A gente começa a questionar isso, não começa? Porque alguém me deu um padrão, só que eu não vejo ele acontecendo. Aí eu começo a questionar, porque a realidade não é o padrão que eu recebi. Então isso sempre trouxe para mim um impacto muito grande, muita ansiedade às vezes para resolver. Outra coisa, a terceira coisa que acontece em relação a toda essa história que eu estou contando para vocês, é que isso influencia a minha família hoje. Porque mesmo que eu estabeleça padrões, questões que eu acho que tem que acontecer, a influência do meu passado, de como eu fui criado, porque a gente, que é pai, a gente sabe que tudo que a gente faz, vocês sabem disso, né? Tudo que a gente faz influencia o nosso filho como ele vai ser depois. Ele vai aprender padrões que ele vai observar na gente e ele vai viver esses padrões. Por quê? Porque a gente é assim, a gente é criado pelo meio que a gente está também. E a gente às vezes tem que desafiar esse meio, mas eu já tenho um pouco de cuidado, tá? A gente é desafiado por esse meio. Isso aconteceu comigo. E a gente acaba trazendo isso pro casamento, pra minha família. A forma como eu devo reagir, mesmo ao João, quando ele apronta alguma coisa, é impactada pela influência que eu recebi, mesmo eu sabendo como que eu devo fazer da forma certa. E às vezes eu vou lá e solto a voz, e perco um pouco a paciência, e grito, alguma coisa assim, sabendo que eu não devo fazer isso. Mas eu sou influenciado pela vida que eu vivi. Isso impacta a minha vida. E eu tenho certeza que o que eu estou contando para vocês aqui impacta a vida de vocês também, de alguma forma. Eu tenho certeza disso. Você para pensar, você vai questionar. Poxa, é verdade, ó. Eu fui criado desse jeito, mas eu fui influenciado desse jeito. Eu tinha essa crença que foi confrontada. Hoje eu ajo do jeito que eu não queria agir, porque eu ajo igual meu pai, minha mãe, ou aquela pessoa que me criou. Eu tenho essa influência, e você está aí questionando. Poxa, é verdade. Eu queria fazer de um jeito e não consigo. A gente está no mesmo barco aqui. Estamos todos lidando com crenças, com padrões que a gente foi criado e como confrontar eles, se eles são bons ou ruins. E quando eles são bons, por que a gente não consegue fazer a parte boa? Todo mundo está aqui assim. Todo mundo tem esse tipo de referência. Talvez você não foi criado com a sua família, mas você tem outras famílias que te influenciaram de alguma forma. Outros modelos de criação, modelos de família que te influenciaram de alguma forma. Aí, outra coisa que acontece é que a gente tem que confrontar esses padrões muitas vezes. A gente recebe coisas que a gente chama de verdade, e a gente tem eles como absolutos. Eu queria te falar uma coisa, qualquer decisão que você toma,
é baseado numa verdade que você acredita. Eu não estou falando que é uma verdade boa ou ruim, mas estou falando que qualquer decisão que você toma é baseada numa verdade que você acredita. Quando a gente grita com alguém na nossa casa para resolver algum problema, é porque a gente acredita, mesmo que você nunca pensou sobre isso, que quanto mais alto eu falar, mais eu serei ouvido. Já parou para pensar nisso? Quando você levanta a voz com alguém, você acredita que quanto mais alto você falar, mais você será ouvido. Aí você sai gritando com qualquer um, porque é assim que eu tenho autoridade. É assim que alguém obedece aquilo que eu falo. Por que eu estou falando isso? Porque tem verdades que a gente vai recebendo que precisam ser confrontadas. Eu estou falando sobre essa verdade que talvez afete todo mundo, mas tem outras verdades sobre família que afetam a gente, que têm que ser confrontadas. Por exemplo, a gente olha para algumas questões hoje e a gente tem elas como verdade. A gente absorve elas como verdade. E qual que é o problema disso que desafia a minha vida hoje? Estou falando do Lucas agora. Porque toda vez que eu pego uma verdade e eu não questiono ela, e eu não estou discutindo para ver se ela é boa ou ruim, mas eu uso ela para tomar uma decisão, eu não abro mão dela, quer dizer que eu estou valorizando mais o meu eu do que aquilo que é verdade, que é correto de verdade. Entendeu isso? Toda vez que você pega uma coisa, que você fala assim, não, eu não vou abrir mão disso, é desse jeito mesmo e pronto. Sabe alguém falando do tipo assim, não, eu sou assim, eu falo alto mesmo, não quero nem saber. Não, eu estouro mesmo, você vai ter que acostumar com isso. Isso é uma pessoa que está olhando para ela e falando assim, eu sou mais importante do que qualquer outra coisa correta. Eu faço isso, eu tenho que batalhar com isso o tempo todo. Eu imagino que você também tenha. Porque toda hora você tem uma coisa que você fala, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E aí você coloca isso como verdade e você não questiona isso. E você vai lá e começa a usar isso. E mesmo que o resultado esteja errado, você insiste naquela verdade que você assumiu falando, essa verdade é minha. Outra coisa que acontece é que é desesperador ficar procurando alguma coisa que é certo e errado sem ter uma referência absoluta disso. Por exemplo, a gente tem o desafio de criar nossos filhos, ou o desafio de relacionamento dentro do nosso casamento. Aí a gente vai lá e assiste o programa da Fátima Bernardes na Globo de manhã, e alguém ensina lá como é que você cria o filho e como é que você tem o seu relacionamento na sua casa. Opa, olha aí, o cara falou ali, o psicólogo familiar, não sei o quê, falou que eu tenho que fazer isso. Aí eu vou lá e pego isso e coloco no bolso, é verdade. E vou tentar viver. Tá dando certo, tá dando errado, mas falaram que é verdade, eu vou tentar viver. Só que o mundo muda muito rápido, né? As coisas não param. Na outra semana tem um outro terapeuta familiar no mesmo programa da Fátima Bernardes falando um negócio totalmente diferente daquilo que você ouviu na semana passada. Aí você, nossa, mas não estava certo? Tá bom, então vou fazer desse jeito agora. Aí você vai lá e começa. Aí na outra semana você assiste um vídeo no YouTube e alguém fala, não, mas quando cria filho você faz desse jeito aqui. Aí, ai meu Deus, mas não falaram semana passada que era do jeito? Isso é desesperador, não é? Porque a gente não tem uma referência que não muda, uma referência de verdade que não muda. A gente está buscando qualquer verdade, sem julgar se é certo ou errado. A gente precisa de um pilar, de uma estaca, que a gente olha para aquilo e fala, aquilo não sai dali, aquilo é verdade. E aí eu vou aproximar tudo que eu quero fazer daquilo, senão a gente fica desesperado. Você já parou para pensar como você fica desesperado nessas horas? Talvez você nunca parou para pensar na verdade, mas agora que você vai pensar, você vai falar, é verdade, é desesperador. É isso que acontece comigo e eu sei que acontece com vocês. Então a gente precisa de um pilar de verdade, algo que dê pra gente uma referência. E sobre família, a gente tem um pilar de verdade, é o próprio Deus. Às vezes a gente está procurando verdades ou padrões e a gente está ali estabelecendo coisas pra gente do tipo, vou falar sobre temas bem críticos sobre família. Por exemplo, divórcio, criação de filhos, homossexualidade, casamento homoafetivo. A gente está olhando para tudo isso que fala aí no mundo com várias verdades diferentes e começa a absorver elas e a gente não está criticando os nossos padrões. Ai, falou na Fátima Bernardes, falou no Fantástico, falou na Record, falou no SBT. Eu vi esse influencer no YouTube, eu vi esse influencer no Instagram, eu vi essa pessoa no TikTok falando num vídeo de 2 minutos. E a gente já pega esse monte de coisa e transforma isso em verdade e a gente começa a ficar louco, desesperado. É certo esse tipo de casamento? É certo aquele tipo de casamento? É certo isso ou aquilo? Como que cria filhos? Pode divorciar ou não?
Como que é a atitude do homem numa casa? Como que é a atitude de uma mulher numa casa? Como é que é a atitude dos filhos numa casa? Existe um padrão de verdade que é importante, importantíssimo, é central dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ir para Gênesis, abre em Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou falar sobre verdade e eu vou falar sobre igreja agora. Isso tem tudo a ver. Se você decide fazer parte de uma comunidade de Jesus, você tem que entender qual que é o padrão de verdade que dentro de uma comunidade de Jesus deve existir, deve acontecer. Então, alguém pode falar assim, não, mas fulano lá fora falou isso, alguém falou aquilo. Quando a gente toma uma decisão de fazer parte do corpo de Cristo, há um padrão de verdade que o próprio Cristo estabeleceu, que é a palavra dele, que a gente não deve questionar ou comparar com um padrão que alguém criou fora de onde Cristo criou. Então, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo e ele estabeleceu um padrão para isso acontecer. Se te incomoda o padrão que Cristo estabeleceu, você vai ter que questionar se você quer fazer parte da comunidade de Jesus ou não. Esse é o primeiro ponto. E depois, se você quer fazer parte da comunidade de Jesus, então o padrão que ele estabeleceu pela palavra dele é o padrão que você vai entender que é verdade. E esse vai ser a sua referência para as decisões que você vai tomar em relação do que é certo e errado dentro da sua família. É assim que deve acontecer dentro da comunidade de Jesus. Aqui a gente não compara o que está na Bíblia com o que o psicólogo X ou o terapeuta familiar X falou. Porque a autoridade primeira da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a palavra de outra pessoa. Se eu disser alguma coisa que não está de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês devem questionar isso. Eu não devo estar com o microfone na mão aqui se eu estiver falando isso. Esse é o papel da igreja toda. Preservar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou repetindo nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você faz parte da igreja, você decidiu que Jesus é o seu Senhor. E Senhor governa sobre você. Por isso que eu estou repetindo essa expressão. Vamos lá, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então esse é o papel da igreja, edificar o corpo de Cristo. Então, cada um tem um papel aqui para edificar esse corpo, até que todos alcancemos a unidade da fé, uma fé só, e do conhecimento do Filho de Deus, sobre Deus, e cheguemos à maturidade, vivendo o ideal de Deus para a gente, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é referência para a gente saber se a gente é maduro ou não. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito do ensino da palavra de Deus dentro da igreja é que a gente não fique desesperado procurando verdade, porque a palavra é a verdade. Esse desespero nosso de ficar aí, onde que tem uma verdade boa para mim? Isso acaba na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é a verdade. Esse é o propósito da gente estar aqui. Seguir a palavra de Deus, buscar Deus pela palavra. E aí ele continua, antes, seguindo a verdade, que é a palavra de Deus, que é o conteúdo que a gente deve ensinar na igreja, em amor, não vamos esquecer dessa expressão, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É assim que a sua família vai crescer e amadurecer, e essas frustrações todas que você carrega vão ser abatidas. Como é que a gente faz isso? Pela palavra de Deus, porque é assim que a gente cresce em amor e amadurece. Se você tem uma frustração com a sua família, com o seu modelo de família, com aquilo que está te incomodando na sua casa, é pela palavra de Deus que você vai crescer e se edificar. A sua família, a sua casa vai crescer, vai amadurecer. Os problemas vão ser diminuídos, vão ser abatidos, eles vão se enfraquecer na presença da palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a sua casa vai crescer. Então você quer um modelo de família? A gente vai ver isso na palavra de Deus, não é em outro lugar. Então a gente sabe que a verdade é a palavra. Então vamos para a palavra agora e vamos ver qual que é o modelo de Deus de família. Abre a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Muitas vezes a gente fala sobre família e vai lá Jesus falando, Paulo falando, mas é interessante que quando Jesus e Paulo falam sobre casamento e família, eles vão para Gênesis capítulo 1.
Então vamos para lá, a gente vai entender o modelo de Deus, antes do pecado, o modelo perfeito de Deus, e aí a partir daí a gente vai entender o que fazer com a nossa. Primeira coisa, versículos de 26 a 28, a gente vai ver que a família tem um ideal de Deus, um padrão de Deus, que reflete a própria imagem de Deus. A gente vai entender isso aqui, ó. Olha o versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Primeiro ponto, nesse versículo aqui, já vou ficar nele para a gente entender. Versículo 26, façamos o homem, a expressão homem aqui é a expressão Adam, que dá o nome para Adão depois. Depois Moisés ele só muda a forma como ele escreve, mas ele continua falando Adão, mas depois vira um nome próprio, né? Mas por enquanto ele está falando Adão. E Adão é humanidade, tá? Então quando Deus fala que façamos o homem a imagem, ele não está falando de uma pessoa só, ele já está falando de coletivo. E Deus fala isso, e ele usa o verbo, né, traduzido muito bem aqui como façamos no plural, porque Deus é trino. E então, o homem criado, e a primeira célula criada, que representa a humanidade, que é a família, ela reflete a imagem de Deus. Um Deus trino, que tem pessoas que têm papéis distintos, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente viu aqui estudando sobre os pactos. O Pai estabelece, o Filho conquista e o Espírito aplica, por exemplo, falando sobre o pacto eterno. Então, a gente reflete essa imagem de Deus, que pessoas diferentes na Trindade, mas que são um em essência, são caracterizados e vistos como um. Tanto que Jesus fala, quem me vê, vê o Pai. Filipe pede, Jesus nos mostra o Pai. Aí Jesus fala assim, não, quem me vê, vê o Pai. Mas com papéis diferentes. E uma família é isso. Tem o ideal de Deus sendo apresentado para a gente aqui. Façamos o homem à nossa imagem. Então a primeira coisa que a gente vê no homem ter sido criado, na humanidade ter sido criado, na família ter sido a primeira célula criada, é que ela existe para refletir a imagem de Deus. A harmonia, amor eternos, amor profundo, incondicional. Cada um cumprindo o seu papel com excelência. Isso reflete a imagem de Deus. Esse é o nosso Deus que a gente deve refletir na nossa casa, em família. Você deve estar falando, pastor, você colocou a régua lá em cima, não consigo fazer isso. Tudo bem, a gente vai chegar lá. Espera, mas esse é o padrão, é o ideal. Lembra que eu falei que tem que ter uma estaca que é a referência para a gente? Essa é a estaca que é a referência para a gente. Aí a gente vê no versículo 27 também, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui já ele usa a expressão homem e mulher, já duas palavras diferentes, não é mais a palavra Adão, mas são duas palavras diferentes para homem e mulher aqui. E aí já diferencia humanidade agora colocando gênero, homem e mulher. Mas eles estão debaixo daquela palavra humanidade, Adão, que agrupa isso e mostra pra gente que dentro de uma família, os dois, ambos refletem a imagem de Deus como um corpo só, como uma família. Que é isso que Deus estabeleceu ali. O homem foi criado de forma coletiva e a família é o plural de homem que Deus está usando aqui. Não é multidão, não é povo, é família. Homem e mulher, dois juntos. Aí no versículo 28, Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Primeira coisa aqui, o homem então, ele reflete a imagem de Deus e ele reproduz essa imagem. Porque no João Lucas, meu filho, eu e a Débora como uma família, a gente deve reproduzir nele aquilo que a gente busca em sermos imagem de Deus. Então nós queremos ser santos, queremos ter harmonia no nosso lar, amor profundo, incondicional, a gente quer reproduzir no João essa mesma vida. Então o homem ele deve reproduzir a imagem de Deus. Quando eu falo homem aqui, gente, estou falando de humanidade. Eu vou substituir por família para a gente não perder mais isso. Vou sempre falar família agora. Então uma família, esse pequeno núcleo, o primeiro núcleo da humanidade, ela reflete a imagem de Deus e ela reproduz a imagem de Deus naqueles que vão nascendo dentro daquela família. E a última parte desse versículo 28 é que a gente representa o reino de Deus na terra.
Porque Deus fala, eu te fiz a minha imagem e eu te dou autoridade para que você governe sobre a minha criação. Então Deus nos dá autoridade para cuidar da criação dele. Nós representamos o reino de Deus como família. 3 pontos aqui, nós refletimos, nós reproduzimos e nós representamos. Esse é o padrão de verdade, a estaca que a gente tem como referência de família. A partir daqui a gente decide o que é família ou não, porque Deus já estabeleceu um padrão. Vamos continuar aqui. Então a família, o casamento e a própria criação do homem e da mulher aqui que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 2, vai lá para 2:22, ela estabelece, ela representa como Deus se relaciona entre ele e se relaciona com a gente. Então o relato da criação do homem e da mulher mostra como Deus quer que um casamento, que uma família seja. A gente vai ver aqui, ó. Olha aqui, Gênesis 2:22. Primeiro ponto aqui que eu acho importantíssimo a gente observar. Como Deus participa da fundação, do estabelecer de uma família. Ele está envolvido nisso diretamente. Família é coisa de Deus, não é coisa de homem. Casamento é coisa de Deus, não é coisa de homem. Olha o que fala aqui no versículo 22, ó. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha a expressão, a levou. Eu gosto de comparar isso aqui quando um pai leva uma mulher num casamento, numa cerimônia, que ele leva ela pelo corredor assim e entrega para o noivo. É Deus fazendo isso aqui. Assim, eu estou estabelecendo, isso é meu, família, casamento é coisa minha, eu criei. Não foram vocês que criaram, eu estabeleci isso. Os animais, eles se encontram para se reproduzir. Não, eu quero diferente. O homem reflete a minha imagem. Eu quero que essa família reflita aquilo que eu sou. Eu preparo uma mulher perfeita para um homem, para que aquele casamento, aquela família aconteça e reflita a minha imagem como um Deus trino. Olha que forte isso. Família é coisa de Deus. E olha como isso impacta o homem quando ele responde a esse presente de Deus. Versículo 23, disse então o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Olha como os votos de Adão aqui, como num casamento, mostram como ele valoriza, ele reflete esse amor que Deus tem na Trindade dentro do casamento. O casamento é Deus que estabelece. E a gente deve valorizar isso como Deus valoriza. Então aqui Adão olha para Eva e fala, isso é um presente de Deus. É parte de mim, nós somos um agora. E eu vou amá-la. Porque ele não fala aqui, mas você está entendendo tudo isso aqui, nesse contexto? Eu vou amá-la, ela é minha, é parte de mim. Eu sou dela. Salomão fala isso em Cantares depois, né? Quando ele fala para a Sulamita, eu sou dela, ela é minha. Nós somos um. É isso que a gente está vendo aqui. A gente deve reconhecer a graça de Deus presenteando aquele que Deus nos deu, aquela pessoa que Deus nos deu, que a gente está casado hoje, independente da sua história, da bagagem que você traz hoje, você está casado com alguém. E essa pessoa é um presente de Deus, que Ele preparou para você. E a gente deve ser fiel a esse casamento, a essa família, a esse modelo, porque isso reflete quem Deus é. Olha o que está no versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aqui tem um monte de coisa que já define casamento para a gente. Isso aqui, Moisés que está colocando esse texto, ele está usando uma narrativa para estabelecer um padrão. Ele está usando uma história para estabelecer um padrão. Tanto é padrão que depois Paulo cita o mesmo texto e Jesus cita o mesmo texto. É assim que é família. E olha como tem vários pontos aqui que deve destacar para a gente. Ó. Exclusividade. Deixa o homem ser o pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Se você é um casado que valoriza e que fica mais debaixo dos seus pais do que junto com o seu marido ou com a sua esposa, que dá mais valor para o que o seu pai ou sua mãe fala do que para o seu marido ou para a sua esposa, o seu casamento, eu tenho certeza que a sua casa está disfuncional. Porque não é assim que é o padrão de Deus para o casamento. É exclusividade. Eu sou da minha esposa, ela é minha, nós somos casados, eu e ela. Eu não sou casado com a mãe da minha esposa. E ela não é casada com meu pai e com a minha mãe. Eu sou casado com ela. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Ela é a pessoa que está do meu lado formando essa família. Não é minha mãe, não é meu pai, não é a mãe dela. Esse deve ser o padrão de Deus de família. Um lar, uma casa. Por isso que é ruim.
para filhos que ficam muito tempo. Eu entendo que tem momentos em que a gente precisa disso, mas é ruim para filhos que ficam muito tempo vivendo debaixo do mesmo teto que a mãe e com o pai, depois de casado. Eu vivi 1 ano na casa da minha sogra, da dona Elza, porque a gente estava guardando dinheiro para comprar casa, tudo. E a gente viveu lá na casa dela, respeitando as regras e os padrões da casa dela, mas a gente também tinha o nosso respeito à nossa privacidade, que a gente tinha um quarto nosso. Bênção, foi temporário, não tem problema. O problema é alguém entender que eu devo ser criado debaixo das asas da minha mãe e do meu pai, mesmo casado. E ainda querer usufruir das benesses de ser um filho. Roupa lavada, comida. Errado isso. Exclusividade. Outra coisa, fidelidade. Ele se une à sua mulher. Fidelidade é padrão de Deus. É uma mulher, é um homem, é união. Fidelidade é padrão de Deus. Outra coisa que a gente já vê aqui, monogamia. É um só. Isso é vitalício. Não está falando que é por algum tempo. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra e você estiver casado, é casamento. Indissolúvel. Jesus fala assim em Mateus 19. Outro padrão aqui que a gente vê entre um homem e uma mulher. As palavras são distintas. Homem e mulher. Não é homem e homem. Não é mulher e mulher. Esse é o padrão de Deus. Ele não deu abertura em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum momento, para a gente considerar alguma coisa diferente disso. Jesus vai confirmar isso lá no Novo Testamento. Homem e mulher. Padrão de Deus. Esquece a verdade que você ouviu em algum lugar, que você tomou como, isso também é possível. Na Bíblia não tem isso. E a Bíblia é a regra de fé da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vê isso acontecendo, sendo selado diante de Deus, na presença de Deus. Uma aliança, um compromisso entre homem e mulher. E é público também, eu acho isso importante. Você deve dar valor para isso. Tá bom, mas isso aqui foi destruído. Lá em Tiago 4, não precisa abrir, Tiago fala assim, de onde é que vem as contendas, as brigas que vocês têm entre vocês? Vem do seu coração que quer pecar. É isso que Tiago fala. Você não sabe pedir, seu coração é distorcido, você só pensa em você. De onde que vem um monte de problema que a gente tem? Do nosso próprio coração. Se você for para o capítulo 3, aqui de Gênesis, versículo 1, a gente vai ver o relato da queda. A gente vai ver todo esse padrão sendo destruído. E o pecado surge aqui para destacar a tendência que a gente tem para seguir o nosso próprio coração, o nosso próprio eu de forma egoísta. Olha como que é o relato da queda. Ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Primeira coisa que Deus tinha falado, vocês podem comer qualquer fruto da árvore do jardim, era o padrão que Deus tinha estabelecido ali para o homem e para a mulher. Só dessa aqui vocês não comem, essa aqui é minha, eu controlo ela. As outras vocês podem comer tudo. A serpente foi lá e distorceu, ela trouxe uma dúvida, e o inimigo faz isso com a gente hoje em relação à família. Ela traz uma dúvida, ela fala assim, não, Deus falou que não pode nem tocar, né? Olha como ele já está questionando Deus. E sabe por que isso acabava questionando Deus? Porque se Eva tocasse e ela não morresse, Deus já ia perder a autoridade dele na verdade, não ia? Aquela estaca, que é a verdade, que é Deus, ia ficar com dúvida agora. Não, Deus falou que eu não podia nem tocar, eu toquei, não aconteceu nada. Falaram que esse negócio de casamento de homem com homem, mulher com mulher, ou falaram que isso ou aquilo, não tem problema. Aí eu vi mesmo, eles casaram ali, tá tão feliz, tão bonitinho, adotaram uma criança. Mas é tão bonitinho. Eles adotaram uma criança, uma família pronta. Falaram que não dá certo, mas deu, O menino tá até na faculdade agora. Isso é como o inimigo coloca dúvida, bota dúvida no seu coração, na sua cabeça, falando, essa verdade aí não é tão verdadeira assim. É a palavra de Deus, essa é a verdade verdadeira, absoluta, que não muda. Então colocou dúvida, e é assim que começa o processo do pecado. Aí vem a negação, olha o versículo 4 e o versículo 5. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Não, vocês não vão morrer não tem problema nenhum fazer, pode fazer. Negação. E a mulher entra nessa negação.
A gente sabe disso, porque depois ela atende o desejo dela. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, provavelmente ela tocou, não morri. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Não estou colocando a culpa na mulher ou no homem aqui, os dois fizeram juntos. Mas olha o processo aqui, dúvida, negação e desejo. Tiago fala disso lá em Tiago, sobre a cobiça. E aí o pecado então entrou na família e destruiu o nós, o coletivo. E ele deu ênfase para o eu. Olha o que acontece agora, no versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Começou a vergonha aqui. Vergonha das minhas imperfeições. Eu não tenho um padrão, eu não consigo. A insegurança. Esse viram que estavam nus é uma expressão de vergonha. Eu não consigo, eu sou incapaz. Aquela pessoa que era perfeita para mim, eu já não consigo me mostrar na presença dela por inteiro, porque eu tenho falhas. Olha como o pecado vai destruindo aquela cumplicidade, aquele amor, aquele cuidado que a gente tinha. Aí a gente começa num movimento de autojustificação. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles começam a se camuflar, a se cobrir, a se esconder, para que eles não tenham vergonha daquele que foi criado para ele e ele para ela. E a gente começa a criar camadas na gente. Isso separa a gente da verdade do outro. E muitas vezes dentro de uma casa as pessoas não se conhecem. Foram criados um para o outro. Deus fez assim, mas eles não se conhecem. Por quê? Porque eles têm vergonha deles mesmos e começam a se auto-justificar. Olha como isso destrói a família. E aí a gente vê medo acontecendo. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Medo afasta a gente de Deus e do outro. Medo do que eu sou. E aí a pessoa não me conhece. Eu acordo com ela todo dia e ela não me conhece, porque eu tenho camadas e eu tenho medo de me expor quem eu sou. Isso me separa dela e ela de mim. E nós acordamos e dormimos e acordamos com um estranho todo dia. Quem fez isso? O pecado. O pecado separou a gente de Deus e do outro. E aí começa um conflito aqui, que é a consequência de tudo isso. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí, Deus, não sabe lavar uma louça, deixa a minha roupa amassada. E a mulher também fala isso para ele, né? Não sabe lavar uma roupa, não sabe passar uma coisa, não sabe fazer nada. Aí, essa aí que o Senhor me deu. Só que debaixo das camadas de autojustificação, você também tem suas falhas. E o pecado faz isso mesmo. O seu eu fica num trono, você começa a apontar para todo mundo de cima para baixo, assim. Ele é pecador, ele é errado, ela é errada, eu sempre estou certo. Isso é pecado. Toda vez que você fizer isso, tomara que na sua mente venha a palavra pecado, porque isso é pecado, não é ser melhor que alguém. Toda vez que você acusa alguém para tentar se defender, sabe quando a pessoa fala assim, poxa, você fez isso aqui errado. Aí a pessoa fala, mas é que você também sempre faz as coisas erradas. Isso aí é pecado. É alguém colocando uma capa de eu sou bom e você é ruim. Só que debaixo da capa tem um pecador também. É isso que o pecado faz com a família. É isso que aconteceu com a família. Mas no mesmo texto, e a gente tem estudado esse texto nos últimos domingos, tem redenção. Olha que bênção. Aquele ideal que foi criado, que foi destruído pelo pecado, ali Deus já apresenta a solução. Se você está desesperado porque a sua família está disfuncional, olha para o que Deus fala aqui agora. Para o que Deus faz aqui agora. Gênesis 3, a partir do versículo 14, a gente vai continuar lendo aqui. Primeira bênção incrível, maravilhosa que a gente vê aqui, é que Deus já apresenta aqui a graça, a redenção, a regeneração da família no sacrifício de Cristo. Aqui em Gênesis, Deus aponta que a sua família pode ser restaurada em Jesus. Olha o que diz aqui, Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, isso aqui está apontando para Jesus,
Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está mostrando como o sacrifício de Cristo será redentivo. O que Deus está falando aqui? Pecado, serpente, você não é nada. Você vai comer pó e você vai perder, porque eu vou ser vitorioso na cruz. E o que você destruiu da família que eu criei, eu vou restaurar na cruz. Aqui é a promessa do evangelho acontecendo aqui. Como coloca aqui, a gente começa a ver então Deus aplicando uma disciplina. E por que disciplina é bom? Porque disciplina coloca limites no nosso pecado. Então você olha aqui, nossa, Deus está disciplinando o homem e a mulher pelo erro que eles fizeram. É ótimo receber disciplina de Deus, porque senão a gente estava sem limites. E é assim que Deus coloca controle na nossa família, para a gente colocar o pé no chão e lembrar dele nas coisas. Olha o que acontece aqui, ó. Uma disciplina na dor, na criação dos filhos. A mulher provavelmente sentiria dor, sim, antes, porque fala aqui de multiplicar a dor. Então provavelmente ela teria dor no parto, mas fala de multiplicar. Mas vamos pensar no contexto geral. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Limites. Não vai ser mais tão fácil assim. E não só no parto, né? Para quem tem filho sabe como é difícil criar um pecador como a gente. Limites. Para a gente sempre lembrar que em Deus a gente tem redenção. Isso aqui é um megafone de Deus. Falando em Deus, em Jesus, vocês têm redenção. Aí começa aqui a questão do limite que vai acontecer do conflito conjugal. Porque pessoas diferentes, pecadoras, vão ter conflito. Deus fala para a mulher, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O que está falando aqui, dentro de um casamento, realmente tem o papel do homem e da mulher. Papéis diferentes, distintos, e o homem com uma autoridade que Deus estabelece na Bíblia. Isso acontece mesmo. Só que por causa do pecado, a mulher sempre vai ser contra esse papel do homem. E o homem não vai saber lidar com isso e também vai cumprir o papel dele errado. É o que está falando aqui. Só que isso a gente vê que é uma forma de Deus nos disciplinar também. Porque ele permite com que isso aconteça, ele estabelece isso como consequência do pecado, para que a gente lembre dele, falando, realmente, eu preciso de Deus, porque eu sou pecador. E é assim que uma família é restaurada, quando a gente olha para Deus. Mais um outro ponto aqui, o trabalho do homem é doloroso, versículo 17 até o 19, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que ele volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O trabalho é doloroso, isso é um limite que Deus coloca no homem, para ele sempre lembrar de Deus. E a morte é um limite que Deus coloca no homem, para que ele olhe para Deus. É um tipo de disciplina. Toda disciplina de Deus aponta a gente para ele. Toda disciplina dos nossos filhos devem apontar nosso amor por ele, inclusive. Eu sempre falo, disciplinar com raiva não é disciplina, é vingança. Deus não mostrou raiva descontrolada aqui. Deus disciplinou. E está nos ajudando com esses limites que ele colocou a apontar a gente para ele. Porque se a gente não tivesse esses limites, a gente esqueceria de Deus. E a nossa família só é restaurada em Jesus. E a gente precisa disso para olhar para ele. E aqui Deus, então, revela o seu plano que traz esperança para a nossa família. Olha como ele já começa a partir do versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis, esses primeiros capítulos, são escritos com uma estrutura bem poética. E uma das coisas que a gente vê aqui é Deus já cobrindo a vergonha do homem e da mulher com o sacrifício de um animal. Isso é um tipo que aponta para a obra de Cristo. Quando Deus vai olhar para a gente através do sacrifício de Cristo, não pelo que nós somos. Isso aqui já tem esperança. Essa ação de Deus já é esperançosa. Porque ela já aponta para o sacrifício de Cristo lá na frente. Eu vou cobrir a vergonha de vocês. Fiquem tranquilos, vocês não precisam de folhas, vocês não precisam fazer isso. Eu vou cobrir essa vergonha de vocês. No próprio sacrifício, né? A gente vê isso. E na própria sentença. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo qual foi tirado.
Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aí você fala assim, mas onde que tem esperança aqui? Deus tirou o homem do Éden? Não, Deus estava preservando o Éden. Porque ia ter um momento em que a gente ia poder desfrutar daquilo de forma perfeita. Se você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22, lá no final da Bíblia, a gente está vendo aqui o primeiro capítulo, o primeiro livro, né? Vamos para o último. Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Oxe, não tem um rio aqui no Éden? Presta atenção nisso. O rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro, Jesus, direto para o meio da rua. A árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo 12 tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão culto a Deus. Quando o adorarem, se verá na fronte deles o reflexo de Deus. Lembra que o homem foi criado para refletir a imagem de Deus? Olha isso sendo restaurado aqui. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz de lâmpadas e da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão. E com ele eles vão governar para todo sempre. Tudo que foi prometido no Éden, vocês vão governar sobre tudo. Vocês vão ser uma família perfeita, vocês vão refletir a minha imagem. Tudo que foi destruído nessa tempestade lá no Éden, nessa queda, tudo isso é restaurado na cruz. Tudo que ele está prometendo aqui em Apocalipse capítulo 22 é o que foi destruído lá em Gênesis. Não é nem promessa, porque aqui João viu isso já acontecendo. Tudo que foi destruído em Gênesis capítulo 3 é restaurado em Apocalipse capítulo 22. Por quê? Porque a cruz está no meio disso e é a cruz que restaura tudo isso. A reconstrução e o resgate para a sua família passa por Jesus. Não tem jeito. Você deve estar aí pensando, meu casamento está uma droga, a criação dos meus filhos está uma droga, a minha relação com meu pai, com a minha mãe, com a minha família está destruída. Isso vai ser restaurado quando passar por Jesus. Quando a sua vida passar nas mãos de Jesus. Não vai ser restaurado porque você foi no terapeuta X ou Y. Não vai ser restaurado porque você leu o livro tal e tal. Vai ser restaurado pela palavra de Deus, através da obra de Cristo em você e na sua casa. Jesus restaura a gente na perfeição da imagem de Deus. Aquilo que foi criado no Éden é restaurado em Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 17 fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aquela criação que foi destruída é renovada aqui. As coisas antigas se passam e surgiram coisas novas. Quem está em Jesus é nova criação. Você deve estar pensando, poxa, como é que eu faço para restaurar minha casa? Primeira coisa que você deve fazer é estar em Jesus. Você vai ser transformado. Através da sua transformação, Jesus vai impactar as outras pessoas. Vai levar a sua casa aos pés dele. E aí todos serão restaurados. E a sua família vai ser restaurada. E aquela disfuncionalidade que você está olhando hoje, isso vai ser destruído. E aí cada um cumprindo o seu papel, refletindo a imagem de Deus, vai abençoar. Só em Jesus o ideal do Éden pode acontecer hoje. Então o que eu quero te desafiar você fazer agora? Para você lidar com o seu desespero, com a sua frustração, com tudo isso que está na sua mente, você está colocando aí, está trazendo para o seu coração. Minha família está destruída, meu lar é disfuncional, meus filhos não obedecem, meus filhos são rebeldes, eu sou rebelde com meu marido, com a minha esposa, eu não consigo. Todo esse desequilíbrio na sua casa, o que você vai fazer para buscar em Jesus a restauração disso? Primeiro ponto, você precisa de redenção. A redenção que foi prometida lá no Éden tem que acontecer com você hoje. Então o que eu te desafio? Entrega sua vida para Jesus. Reconhece que você é pecador, que você precisa dele e que ele é o seu Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Você quer uma estaca, um ponto de referência para a sua vida ser transformada? Jesus. Não tem outra pessoa. Não tem outro padrão. Não tem outro ideal, senão o próprio Cristo. Primeiro ponto, então, para sua casa ser transformada, faz uma oração hoje e entrega a sua vida para Jesus. Hoje, não deixa para amanhã. Sua família pode começar a ser restaurada hoje, não amanhã. Você não precisa deixar para amanhã. Você pode começar hoje, a partir do seu encontro com Cristo. Outra coisa que eu quero desafiar é você se encontrar com a verdade, que é a palavra de Deus. Isso tem que fazer parte da sua vida. Então eu vou te dar uma questão bem prática para você. Essa semana,
você vai compartilhar alguma verdade que você ouviu aqui com alguém da sua família, principalmente com aquela que você precisa ter restauração. Mas fala com graça, do jeito que você ouviu com graça. Não vai falar, tá vendo aqui, ó, você é um pecador, seu pecador. Você que comeu a maçã lá no Éden. Não vai falar isso para a pessoa. Mas, pega uma verdade, olha lá pega o capítulo 2, versículo 22, compartilha com alguém, olha, nossa casa foi criada para refletir a imagem de Deus. Está aqui na Bíblia, olha que legal. Aí você vai lá no capítulo 3 e fala, mas a gente é pecador, a gente acabou destruindo isso. Mas olha que bênção, você continua no capítulo 3, tem restauração, Deus prometeu um Salvador para a gente aqui. Essa semana, compartilha com alguém da sua família. Compartilha com alguém da sua família. Manda um WhatsApp, se é uma pessoa que está distante. Mas compartilha com alguém a palavra de Deus, porque é isso que vai transformar a sua família. E eu estou te dando já um texto para você compartilhar, para você não ficar perdido. Faz isso essa semana. Outra coisa, a gente vai se submeter à verdade. Então, a gente vai orar junto aqui, quando a gente estiver no momento da ceia do Senhor. E aí, se você não está com a sua família aqui, você ora com alguém. Pode entrar num grupo de família aqui. Mas se você está com a sua família, você ora com ela. E se você não está, tudo bem, porque a gente é família de Jesus e a gente vai orar junto também. Não fique ansioso ou muito triste por isso. A gente vai orar junto e a gente vai pedir para Deus aplicar essa verdade na nossa vida, essas verdades aqui. Porque é assim, a gente tem que se submeter a essa verdade. Se a gente não submeter a essa verdade, não vai ter transformação. Outro ponto que eu vou te desafiar é compromisso. Como é que você vai fazer isso? Você confia que Deus pode transformar a sua casa? Então essa semana a gente vai orar junto entre as 7h30 e as 8 horas da manhã. A gente não vai conseguir orar junto numa chamada, alguma coisa, mas eu te desafio a orar nesse período pela nossa família. Junto, eu e você. Se você quiser alguém para orar com você, se você orar nesse horário, você vai estar orando comigo. Pode ser que a gente não vai estar se falando, mas a gente vai estar orando junto. E a gente vai pedir pela nossa família entre 7h30 e 8 horas. Imagina nossas famílias rendidas a Deus e ao seu ideal. Imagina isso. Imagina as nossas famílias rendidas a Deus e ao ideal de Deus para nossa casa. Pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Imagina isso. Como a gente ia ter nossa casa e nossa igreja abençoada. Como a gente ia ter esse espaço cheio de gente, porque a nossa família está aqui. Nossos vizinhos estariam aqui porque foram impactados pela palavra. Pensa nisso. Imagina as nossas famílias refletindo a imagem de um Deus amoroso, como isso ia ser incrível. Como a nossa casa ia ser transformada, como nossa cidade ia ser transformada, como as nossas relações seriam transformadas, como os nossos cafés da manhã, almoço e jantares seriam fenomenais com a nossa família, a nossa casa aos pés de Jesus. Pensa nisso, pensa nisso.